Neste vídeo eu vou te explicar o que são as provas rurais e qual a importância dessas provas rurais para a concessão de qualquer benefício rural junto ao INSS. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E especificamente neste vídeo eu vou te explicar um assunto de extrema importância para qualquer solicitação de pedido de benefício rural junto ao INSS, que são as provas rurais que todo segurado do INSS que se encontra na modalidade de segurado especial deve apresentar em seus pedidos ao INSS para que ele tenha a sua comprovação da atividade rural que ele alega reconhecida pelo INSS. Desde já eu te informo que este canal ele não tem nenhuma vinculação oficial com o órgão INSS. Ele partiu de minha iniciativa própria para ajudar vocês que são beneficiários do INSS e até mesmo vocês que trabalham solicitando pedidos de benefícios junto ao INSS a solicitar o pedido de vocês da forma correta, para que tenha mais chances desses pedidos serem concedidos na via administrativa. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo sério, que realmente é planejado, para que faça diferença na sua vida, para realmente ajudar você a resolver o seu problema específico junto ao INSS. Se você gostar desse vídeo, dá um like nesse vídeo, pois isso me ajuda por demais. E se você deseja acompanhar o meu trabalho nas redes sociais junto ao INSS, você me segue lá no Instagram, no @simplificainss. Portanto, agora eu vou explicar o que são essas provas rurais. Para começar a explicar o que são as provas rurais, é preciso entender o contexto ao qual as provas rurais elas devem ser apresentadas junto ao INSS. Toda vez que uma pessoa vai solicitar um pedido de benefício ao INSS, ela deve comprovar a sua qualidade de segurado do INSS. Essa qualidade segurada pode ser urbana, pode ser rural, pode ser em qualquer uma das modalidades de contribuinte do INSS, que são os empregados, no caso, o empregado urbano, o empregado rural, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado facultativo. Segurado facultativo, ele não é um segurado obrigatório, mas também é uma modalidade de contribuição junto ao INSS. E o nosso conhecido segurado especial. O segurado especial, ele tem esse nome de segurado especial por quê? Porque ele não existe na lei a obrigatoriedade dele comprovar o seu recolhimento junto ao INSS. Existe a necessidade dele comprovar a atividade rural que ele alega junto ao INSS. Por quê? Para conseguir qualquer benefício rural, o segurado ou ele tem que pagar o INSS ou ele tem que comprovar a atividade rural alegada, ou seja, tem que ter o recolhimento, seja através da contribuição, o recolhimento efetivamente pago junto ao INSS, seja através da comprovação da atividade rural que ele alega junto ao INSS. O primeiro ponto específico é esse. E o que é que acontece? As pessoas leigas, elas pensam que qualquer pessoa pode fazer jus a um benefício rural, e não é bem assim. Para que a pessoa faça jus a qualquer benefício rural, ela deve ser enquadrada na modalidade de um trabalhador rural. E existem várias modalidades de trabalhadores rurais, que são os empregados rurais, o contribuinte individual rural, o trabalhador avulso rural e o segurado especial. O segurado especial ele tem esse nome porque eu já expliquei anteriormente. Ele não precisa efetuar o recolhimento ao INSS, ele não precisa pagar ao INSS, ele precisa comprovar essa situação dele, ou seja, ele precisa comprovar que ele atua ativamente na atividade rurícola, na atividade da roça. O segurado especial, ele tem vários subtipos de categoria também. Existe o segurado especial rural, que é aquele que trabalha na agricultura ou na pecuária, ou existe também o segurado que é
o pescador, existe também o segurado, que é o pescador artesanal, existe o segurado indígena, que também é um tipo de segurado trabalhador rural, existe também os quilombolas. Esses são basicamente os principais segurados especiais junto ao INSS. Para que esses segurados eles consigam qualquer benefício rural junto ao INSS, qualquer tipo de benefício, aposentadoria rural, auxílio doença rural, que é o auxílio por incapacidade temporária rural, salário maternidade rural, pensão por morte rural, auxílio reclusão rural e auxílio acidente rural, para que eles peçam qualquer um desses pedidos junto ao INSS, desses pedidos de benefício junto ao INSS, caso eles precisem, né? Porque a pessoa tem que precisar, tem que ocorrer o fato gerador para que ele faça jus à solicitação do pedido, ao reconhecimento do direito dele junto ao INSS. Então, para que ele faça essa solicitação junto ao INSS, ele vai ter que comprovar sua atividade. E como é que ele comprova essa atividade? Já que esse segurado ele não precisa fazer o recolhimento, basta que ele comprove para que o seu direito seja reconhecido. No caso, ele tem que apresentar as conhecidas provas rurais, que é o tema deste vídeo. As provas rurais são documentos nos quais qualifica este segurado como segurado especial junto ao INSS, vincula ele à atividade que ele desempenha. Se é uma atividade rural, vai vincular esse segurado à agricultura. Se é uma atividade pecuária, a qualificação dele nessa prova rural vai depender daquela atividade que ele executa. Se é uma atividade pescador, todas as provas vão ter que ser relacionadas à atividade da pesca. Cada uma dessas modalidades tem as suas características específicas. Já que se uma pessoa é um pescador, ele vai solicitar o benefício como pescador, ele não pode apresentar provas de agricultor, ele tem que apresentar provas de pescador. Então, cada um dessas subcategorias tem as suas diferenciação. Basicamente, em palavras simples, as provas rurais são documentos aos quais vão vincular este segurado especial ao regime geral de previdência social. Vão comprovar que este segurado especial é sim um segurado especial vinculado ao regime geral de previdência social, que é um segurado do INSS, em palavras simples. Essas conhecidas provas rurais, elas estão descritas na legislação, certo? A legislação base para todos os benefícios previdenciários é a Lei 8.213 de 1991. É essa lei que explica todas as espécies de benefícios, inclusive os benefícios rurais que estão contidos dentro das espécies de benefícios. E lá na lei 8.213 de 1991, ela tem um artigo específico que comprova, vincula o segurado à sua atividade de segurado rural do INSS. E agora a gente vai estudar o artigo da lei, que é o artigo 106 da Lei 8.213, que é o artigo que vai definir as provas rurais que podem ser apresentadas junto ao INSS. Então, agora a gente vai fazer um pouco da leitura para que vocês compreendam quais são os documentos que são considerados provas rurais conforme a Lei 8.213. Os documentos eles estão especificados no artigo 106 e a gente vai fazer a leitura agora desse artigo. A comprovação do exercício de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração, ou seja, vai ter que apresentar a autodeclaração e vai ter que apresentar documentos, certo? Entre outros, ou seja, a comprovação do exercício da atividade rural, além da autodeclaração, deve ser feita por meio de documentos. E quais são esses documentos? Aqui ele vai definir vários documentos que podem ser utilizados como provas rurais. Esse artigo específico da lei, ele enumera alguns documentos, mas existem outros documentos que também podem comprovar a atividade rural. O primeiro documento que a lei informa é o contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho ou previdência social. Se lá na carteira de trabalho tem dizendo que é trabalhador rural, então esse é um documento que pode comprovar a atividade rural que esse segurado, se for um empregado, no caso, vai exercer junto ao regime geral de previdência social. O inciso 2 é contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Então, esse segurado, ele é um segurado que ele não é o proprietário daquela fazenda. Ele tem um contrato de parceria, ele tem um contrato de meação, ele tem um contrato de arrendamento,
ele tem um contrato de comodato rural. Lembrando que cada um desses contratos tem as suas peculiaridades específicas. Então, se ele é um segurado que ele apresenta algum desses documentos, esse documento ele pode servir como uma comprovação da atividade dele junto ao INSS, da atividade dele de segurado especial. O inciso 3 foi revogado, o inciso 4 foi revogado. E agora o inciso 4 ele foi atualizado da seguinte forma: declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ou por documento que a substitua, certo? Então aqui a nossa famosa DAP. A DAP ela está contida aí no inciso 4º do artigo 106 da Lei 8.213. E lembrando que foi definido em maio de 2021 que a DAP será substituída pelo CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Porém, até o momento, ainda não existe nenhuma informação específica sobre esse cadastro. Então, a DAP vai deixar de ser uma prova rural? Não. Por quê? Porque no tempo que ela existir, ela vai ser considerada uma prova rural. E depois, se ela for substituída realmente pelo CAF, no período que o CAF começar a vigorar, não vai ser DAP que vai comprovar, e sim o documento que vai substituir a DAP, que vai ser o CAF. Mas não significa que a DAP vai deixar de valer. As DAPs que foram emitidas em tempos anteriores ou enquanto estiver vigente essa prova, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, ela vai ser sim válida e comprova aquele tempo que realmente ela pretendeu comprovar, né? Ela foi emitida. Bloco de notas do produtor rural. Ele é um produtor rural, ele é um agricultor, ele é uma pessoa que produz aquela terra e que faz a comercialização da produção rural dele. E ele tem o blocozinho de notas dele. Então, aquele bloco de notas, ele pode comprovar a atividade rural dele junto ao INSS. Notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção com indicação do nome do segurado como vendedor. Ou seja, é o mesmo vendedor. Ele vende essa comercialização, ele comercializa essa produção rural que ele produz lá para a empresa que adquire, só que quem está emitindo essa nota fiscal é a empresa e não ele próprio por meio do seu bloco. É praticamente o mesmo documento, só que o bloco, ele é o documento do próprio segurado e a nota fiscal, ela é emitida pela empresa, mas ela sai no nome do requerente, tem os dados bem direitinho daquele produtor rural, certo? O próximo documento: documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola de entreposto de pescado ou outros com indicação do segurado como vendedor consignante. Aqui o segurado ele comercializa a produção, mas é para uma cooperativa. Aí no caso a cooperativa ela emite um documento que recebeu aquela produção que esse segurado ele produziu no caso. E lá nesse documento vai ter o nome da cooperativa, vai ter o nome do segurado como pessoa que está fornecendo esse material para essa cooperativa. Pode ser cooperativa de agricultor, pode ser cooperativa de pescador artesanal, e aí depende muito da vinculação desse trabalhador junto ao regime geral de previdência social. Então, se tiver esses documentos fiscais dessa entrega dessa mercadoria, pode sim ser considerado uma prova rural. O inciso número 8 é comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. Que comprovantes são esses? Em palavras simples, é a própria GPS paga pelo segurado especial. Ele vai lá e paga um valor sobre os produtos que ele comercializa, certo? Então, é uma GPS que é paga no código específico de produtor rural, com o valor específico que ele produz especificamente, e ele recolhe 2,3% dessa comercialização da produção para a Previdência Social, porque o agricultor, o produtor rural, a alíquota dele junto ao INSS é uma alíquota diferenciada, e a alíquota dele é 2,3%. Cópia da autodeclaração de imposto de renda com indicação da comercialização da renda. Vamos de novo. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação da renda proveniente da comercialização da produção. Aí tem que prestar atenção nos detalhes, certo? Lívia, qualquer imposto de renda serve para comprovar a comercialização da produção? Não. Lá no imposto de renda vai ter que ter especificamente dizendo
que aquela renda que ele está oferindo é decorrente da comercialização da produção, certo? Então, tem esses detalhes que às vezes vocês apresentam o imposto de renda e na declaração de imposto de renda não diz especificamente de onde vem aquela renda. E às vezes a renda vem de outra vinculação urbana. E aí estraga todo o benefício. Então tem que prestar atenção muito nos detalhes que existem em cada documento. E o último documento que é estabelecido pela Lei 8.213 é a licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? E ele certifica algumas pessoas que fazem parte do programa de reforma agrária. Às vezes ele dá a permissão de utilização daquela terra para que o segurado, para que o beneficiário que recebeu aquela licença, ele explore aquela terra. E geralmente essas pessoas elas apresentam ou uma declaração do INCRA ou uma certidão emitido pelo INCRA dizendo que ele é beneficiário do programa da reforma agrária, aí vem dizendo bem direitinho os detalhes da terra, muitas vezes vem até um mapa lá da região, especificando bem direitinho qual é essa área que esse segurado explora com essa permissão que lhe foi dada pelo INCRA. Então, esses são os documentos que são considerados provas rurais por meio da Lei 8.213. Lembrando que não são só esses documentos, esses documentos eles estão expressos na Lei 8.213, mas existem outros documentos que também podem comprovar a atividade rural do segurado especial. Então, basicamente, as provas rurais são esses documentos. Eu vou gravar mais vídeos informando outras provas rurais, certo? Porque as provas rurais, elas não estão só definidas no artigo 106 da Lei 8.213, elas também estão definidas no artigo 47 da IN 77 de 2015 e também no artigo 54 da IN 77 de 2015. Então, eu vou dividir esse vídeo de provas rurais em vários vídeos, porque é muita prova para que eu explique em um só vídeo. Eu espero que essa breve explicação tenha te ajudado a compreender esse assunto de provas rurais. Lembrando que qualquer tipo de benefício rural junto ao INSS, você vai ter que apresentar a prova rural para comprovar esse período que você pretende alegar junto ao INSS. Se deseja manter-se atualizado sobre os assuntos relacionados ao INSS, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo sério, que é pensado com todo carinho para realmente fazer diferença na sua vida. Curte esse vídeo, pois isso ajuda por demais o meu trabalho. Me segue lá na minha rede social, @simplificainss. Se ficou alguma dúvida sobre provas rurais, coloca a sua dúvida aqui nos comentários que eu tentarei responder o mais rápido possível. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.